Bom, pessoal, bem-vindos todo mundo. A gente está bem contente que vocês estão aqui essa noite. É inédito isso que a gente está fazendo. Pela primeira vez a gente está indo lá fora de casa ou do estúdio para gravar em algum lugar. Eu chamo Pedro, eu sou psiquiatra e psicanalista, fiz formação na mesma instituição que a Marielle e a Vanessa. A gente não conviveu tanto em época de formação, mas a gente fez alguns seminários que foram bem significativos, onde a gente sentiu assim um bater dos santos, eu acho, como se diz assim em português, eu acho. E a gente tem certas premissas, interesses, preocupações em comum, né? Em vez de falar um pouco minha história, eu vou contar duas histórias que eu acho que revelam posições, opiniões minhas. A primeira, eu fiz seminário com um analista que na época já estava bem velhinho, que é o Pércio Nogueira, que deu seminário aparentemente para todos os psicanalistas do Brasil, assim, até onde eu só ouvi o nome, não conheci. Entendo. Eu também não. Eu peguei o último seminário, o último e o penúltimo seminário antes dele vir a falecer. E ele dizia assim, que a gente tem que estudar, ler bastante, para depois esquecer os termos técnicos. Você tem que trabalhar bastante na bancada, um trabalho firme assim de bancada, de introspecção, um trabalho sozinho, que é bem maçante, pode ser uma coisa dura, difícil, que é de você ir burilando um conceito até que ele se torne não mais uma ideia, uma representação mental que você consiga explicar ou completar uma cruzadinha. Por exemplo, o que é id? A gente decorou lá, a gente poderia dizer o que é id. Mas isso não é o interessante do estudo psicanalítico. O interessante é quando isso se torna alguma coisa que faz parte da sua carne, quando você vai arrumando traduções que te tocam muito intimamente na fluidez da vida cotidiana. Então ele dizia assim, bom, vocês entenderam esse conceito? Entenderam posição esquizoparanoide, entenderam defesa maníaca, entenderam posição depressiva, integração, cisão. Ele era bem kleiniano, por isso que eu estou lembrando desses termos. Então ele dizia assim, então tá bom, então vai lá e explica para o jardineiro que trabalha na sua casa. Ele tinha um jardineiro que trabalhava na casa dele, né? Mas eu acho que vocês entenderam. Tá bom. Então vai lá e explica pro cara que vende gás, que passa e vende gás. Liga pro seu amigo ortopedista, explica para ele então o que é o complexo de Édipo. Aí ficou difícil. Conversa com uma criança, explica para ela o que é simbolização. Então o domínio de um conceito não se dá por você conseguir listar intelectualmente, academicamente, o significado de alguma coisa. Significa você conseguir se desdobrar para encontrar seu interlocutor, para você poder sair do seu campo de referências e se fazer estrangeiro ao outro, encontrar o outro em posição de estrangeiro, de forma que você tenha que se esforçar para levar aquilo que você levou muito tempo para integrando, para ir fazendo aquele exercício assim, disciplinado, ritmado, às vezes muito dolorido da formação, que um dos conceitos eles vão meio que se dissolvendo e entrando na gente, no nosso entendimento, mediante análise pessoal, muito tempo de supervisão, muito tempo de estudo teórico, né? Então esse esforço de linguagem está no nosso DNA, ou deveria estar no DNA do nosso podcast. Se vocês acharem que a gente está falando psicanalês, eu gostaria que vocês fossem o primeiro a apontassem o dedo e dizer o que não entende, o que não alcança, né? Por isso que a gente tenta sempre ilustrar, ser o mais didático possível. E a segunda história, que não é bem história, mas é uma vivência, se você vai no supermercado, tem a seção lá dos hortifruti. E daí se vocês olharem bem para a seção dos hortifruti, eles elegem alguns legumes ou frutas para serem os legumes que vão ficar no holofote. Esses legumes, frutas em geral, eles são os mais bonitos, eles são os mais perfeitos, eles são os mais brilhantes, os mais coloridos. Eles foram os que foram selecionados mediante toda aquela diversidade de frutas distorcidas, reformadas, amassadas. Elege um ou outro para ser aquele melão que vai ficar na lâmpada, ou aquela laranja, ou aquela poncã. Mas se você der a volta e for na seção de orgânicos, você vai ver que os orgânicos, eles são todos assim meio tronchos. Os orgânicos, que é aqueles que não receberam agrotóxico e que não estão na lâmpada, eles são meio esquisitinhos, assim, ou esquisitões. Eles fazem uma curva onde não era para ter curva, eles têm ranhura onde não era para ter ranhura. Tem até um comércio agora, eu descobri, um amigo meu falou que tem um comércio onde você compra as frutas e legumes que não passaram na seleção para ficar na vitrine.
Então a gente não é patrocinado por eles, eu só estou mencionando didaticamente, mas são vegetais que escapam dessa conformação, né? Eu acho que na internet, em centros de psicanálise, a gente encontra bem essas frutonas, assim, bonitas. Textos muito rebuscados, quase barrocos, você tem uma apreciação estética pelo que você está lendo, você fica assim nas alturas, você é elevado pelo rebuscamento e sofisticação dos autores, mas não é raro que você saia de um texto desse, às vezes, sem nada com você. Você lê, você vai embora daquilo com uma apreciação estética, como você ter visto uma bela estátua de mármore. O Vinícius diz, né? Como é que é? O Vinícius de Moraes, ele fala... aquela mulher é bonita, mas e daí? E daí? E o que sofre? Qual é a malemolência? O que tropeça? O que hesita? Então a gente tenta também transmitir alguma coisa no nosso podcast que inclua ou não deixe que fique muito o filtro do Instagram, o filtro do TikTok, amaciando muito as nossas beiradas, as nossas arestas. Então hoje vocês vão ver isso ao vivo. Falando assim é bonito, talvez a experiência não seja tão esteticamente, mas a gente vai oferecer algo que a gente sente que é alguma coisa verdadeira, com arestas, com fissuras, com ranhuras, porque eu acho que é isso que conecta. Você conecta com as falhas das pessoas, você conecta com os arranhados das pessoas. O brilho ele só serve para você fazer referência, né? Para você fazer reverência e referência também. Então eu acho que são duas histórias que meio que indicam a minha posição aqui dentro da psicanálise, dentro do podcast, mas em articulação e identificação com as minhas amigas também, né? Então acho que o podcast a gente pode um pouco pensar nesses sentidos. Então são duas histórias que acho que me apresentam um pouco, apesar de não falar muito biograficamente. Bom, o que a gente então pensou para conversar hoje é um tema com que roupa eu vou, esse era o convite. Então, a ideia, vou apresentar para vocês, a gente divide normalmente, né? Alguém tem uma ideia disparadora, vamos falar disso, vamos falar daquilo. Muitas vezes o que vocês escrevem no Instagram também a gente leva em consideração e às vezes são temas que a gente nem está tão animado para conversar, mas a gente entende que é importante e fazemos, por exemplo, depressão, né? Que às vezes para a gente é um tema um tanto quanto rotineiro, que a gente nem acha que talvez seria tão interessante, mas é. E a nossa ideia é tentar essa linguagem, né? Essa conversa. O que o Pedro estava falando a respeito de transformar a linguagem para o jardineiro, para a criança, para o ortopedista, me parece que é muito exercício clínico do dia a dia. Porque quando você está com o seu paciente, você não está falando em teoria, você está falando sobre a vida dele, você está falando sobre, né, o que ele está falando, sobre a briga que ele teve com a esposa. Então, acho que essa tradução ela é muito importante, porque senão você fica num lugar teórico que é muito confortável, porque é fácil. É fácil você decorar uma coisa e repetir, né? Mas isso não conecta, não transforma, não faz nenhuma clínica. Então tem esse sentido também que me parece que o podcast tem muito a ver com a clínica, com o que a gente faz no dia a dia, de transformar o que a gente estuda, pensa e tal, faz supervisão, faz Freud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem 8 Freuds na formação, para falar do que aquela pessoa está contando naquele dia, que é que, sei lá, as amigas estão falando tal coisa de fulano e ela não concorda, né? Então a ideia desse tema de hoje é um tema bem banal, mas que a gente acredita que ele é interessante por isso, e vou contar de onde que veio a minha ideia. Quando a gente faz a formação, a gente faz 2 supervisões longas de 2 anos para levar o caso do paciente para um supervisor e a gente faz 2 relatórios. O Pedro estava na apresentação, né, do meu primeiro relatório. E aí eu fiz um relatório em que eu tinha esse título, que é Com que roupa eu vou para o samba que você me convidou. E era uma paciente jovem que veio para o consultório nos seus 20 e poucos anos, num momento que eu acho muito bonito da vida das pessoas, que é um momento em que a pessoa está muito deixando para trás as questões do pai, da mãe, da família e podendo escolher para si, né? O que eu sou, o que eu gosto. Eu acho que esse momento pós-faculdade, 20 e poucos anos, é um momento muito brilhante no sentido das experiências nesse sentido. Tem uma paciente que veio nesse momento e ela passou todo o tempo de análise mudando a roupa, o cabelo, a tatuagem que ela usava e ela trazia muitos sonhos nesse sentido de que eu sou, com o que eu pareço, que cabelo que combina com quem eu sou hoje, porque o que eu era não é mais, não combina.
o que eu sou, o que eu vou ser. E aí essa é uma brincadeira que eu comecei a ver um monte de gente no TikTok falando, né? Essa é uma proposta do nosso podcast também, não trazer só literatura convencional e considerada erudita, né? E trazer vídeo do TikTok, porque eu pessoalmente, nós acreditamos que isso são... me parece que memes, Instagram, TikTok, série, filme, né? Tudo isso, todo produto da cultura, e principalmente os que se tornam mais populares, Barbie, a gente fez uma discussão sobre a Barbie, na minha visão são condensados, né? O Freud usava essa palavra condensação para falar sobre os sonhos, quando aparece no sonho uma coisa que significa um monte de coisa. Então, quando a gente sonha assim, acho que todo mundo já teve essa experiência de falar assim, eu sonhei com meu vizinho, mas era meu pai e era meu cachorro, né? São 3 coisas todas grudadas no mesmo objeto, e no sonho isso não é estranho. Quando você conta, é estranho. E aí, se você conta isso num divã para um analista, o analista fala, puxa, mas o cachorro, seu pai e seu vizinho, o que eles têm a ver? Então, a ideia do Freud era dizer isso. Se essas coisas aparecem num mesmo objeto condensado no sonho, é porque ela tem algum elemento de conexão entre elas. Então, me parece que Barbie, que Oppenheimer, que TikTok, são objetos da cultura que condensam um monte de elementos que estão acontecendo naquele momento. Só fazendo um parênteses enorme para dizer por que a gente usa TikTok. Não é porque a gente não lê, a gente lê também. Porque a gente gosta. Mas a gente vê TikTok. E enfim, no TikTok, porque é muito divertido. E aí no TikTok eu comecei a ver uns vídeos das pessoas falando assim, que roupa que eu uso? Eu tenho 30 anos, 40 anos, 20 anos, 35 anos. Que roupa que eu uso? Porque se eu usar a roupa que minha mãe usava na minha idade, não parece eu. Se eu usar referências das pessoas de antes também, não me parece... Então, o que eu sou? Como é que eu me visto hoje, né? E essa coisa da roupa, eu estou usando isso, claro, não estou falando aqui de moda, né? Mas estou falando de como eu sou, como eu pareço, e a roupa, o meu cabelo, a minha tatuagem, vários outros elementos discursivos, que é como eu me apresento para o outro, isso me mostra para o outro, né? Então, eu trouxe essa ideia de com que roupa eu vou para o samba que você me convidou, que essa minha paciente, ela foi, através da análise, mudando muito isso, e trabalhando muito na análise, o que eu sou, eu pareço como, né? Eu já tive pacientes que falavam, esse cabelo não é meu, esse cabelo não é meu, e que cabelo que é o seu? Né? Como que parece o seu cabelo? Tem uma frase dos lacanianos, que eu acho interessante, que eles dizem, nós não somos lacanianos, né? Lacan é um psicanalista francês, que tem outra escola, outra formação, mas ele diz, os lacanianos dizem que a análise tem o objetivo de fazer você se tornar idêntico a si mesmo. Eu acho muito bonito essa ideia da gente procurar ser idêntico a quem a gente é. Porque esse é um trabalho muito grande da gente recuperar coisas e falar, não, eu não sou o que minha mãe queria que eu fosse, eu não sou o que meu pai queria que eu fosse, minha mãe e meu pai aqui, ó. Os pais estão aqui hoje, vão poder comentar. Vão poder comentar os seus veracidade desejos, dessa assertiva. Você é igualzinho a mim. Eu não tenho nada a ver. Não tem nada a ver. Então, eu não sou o que a moda diz que eu tenho que ser, eu não sou o que meu marido acha que eu tenho que ser. Então, eu acho que o caminho da análise pessoal, para quem está interessado em se entender, é esse caminho de tentar entender com que roupa eu vou para o samba que você me convidou. E com que roupa que vocês estão hoje? Com que roupa que a gente vai pro Então, pro eu samba? e a Marielle hoje combinamos de vir de gêmeas. Inclusive, a gente Super usou gêmeas. essa palavra Gêmeas. Ativar. Gêmeas de xadrez. de xadrez. E o Pedro trouxe uma novidade hoje. Ele inovou O seu usando look. uma calça jeans. Ah, primeira vez. Isso é uma concessão. Eu tô me sentindo de smoking hoje, de calça jeans. Vocês não sabem, mas o Pedro só usa a mesma roupa o tempo todo. Ele tem o guarda-roupa da Mônica. É tipo a Mônica, sabe a Mônica? Vocês já viram na turma da Mônica, que a Mônica abre o guarda-roupa e tem vestidinho vermelho, vestidinho vermelho, vestidinho vermelho, vestidinho vermelho. Eu não sabia que ele tinha uma calça jeans. Ele deve ter comprado especialmente para essa ocasião. Eu tenho roupa séria também, eu tenho roupa séria. Eu fui mudando meu jeito de me vestir. Mas nós vamos respeitar o jeito Conforme do a Pedro preguiça. de se vestir. Eu tenho uma história sobre isso, vai de saída, Conta, como a conta essa roupa história. vai informando sobre quem a gente é. O Pedro só usa moletom e tudo preto, é isso? Eu uso, às É vezes cinza. eu uso cinza. Ah, nossa, que E ousadia! azul Que escuro, ousadia! verde, oliva. Nós estamos fazendo bullying com o Bullying. Pedro. É bom pra vocês conhecerem os bastidores, já disse, que é pra ver a nossa dinâmica real.
Eu tenho roupa séria, gente. Eu tenho calça caque, eu tenho sapato, sapatênis. Mas por que você não usa, então? Eu tenho, Você eu tem, tenho Pedro? malhas, assim, finas, roupas que eu fui ganhando e selecionando ao longo da vida, eu tenho. Eu posso até mostrar foto. Quando me chamam para um casamento, uma formatura, eu tenho terno, eu tenho cinto, eu tenho gravata também, eu tenho... A gente não acredita muito. Parabéns, Isso faz parte da civilização Dos seres humana. humanos normais. Mas, por exemplo, essa roupa que eu acabei usando nos últimos anos tem uma história. Foi engraçado essa frase? Foi. Não, eu uso isso mesmo. Não, ele E só usa calça calça de moletom de preto e moletom. camiseta preta. E os tênis fashion? Tênis, eu tenho 2 tênis. Mas há 7 anos atrás, nasceu minha filha. Eu tenho 2 filhos, de 7 e 6 anos. E uma das minhas incumbências, quando eles foram ficando um pouco maiores, era levá-los para a escolinha. Pra isso você tinha que usar só uma Não, deixa eu acabar a história. Você não deixa eu acabar a história. Eu pegava, ia com a minha roupa séria, levava eles até o carro, punha nas cadeirinhas, depois tirava e levava eles para a escolinha. Eu revezava com a minha esposa nessa função. Só que daí, depois que tem essa fase que as crianças são pequenas, você pratica um tipo de cross-filho. É um trabalho bastante físico. É um trabalho bastante braçal. eu tenho uma história sobre isso É mão também. na massa. Então eu pegava, levava eles ficavam lá, choravam. Eu era melhor de levar as crianças porque as crianças choram mais quando vão levar. Então a Ju preferia que eu levasse eles se ela buscasse. Então era meio que um acordo daí. Então eu deixava eles lá, eles ficavam lá na escolinha, ficavam um tempo se eles choravam, voltava. Mas assim que eu deixava eles ir pro consultório, eu tava um caco de pessoa. Eu tava parecendo que minha roupa tinha Aí você ficado elegeu o moletom e pronto. daí eu comecei... Não, a minha roupa, eu juro, minha camisa, parecia que eu tinha enfiado ela no cinzeiro do carro quando eu tirava pra usar e voltado pro trabalho clínico, né? Os pacientes começaram a perguntar: o que aconteceu com a sua roupa? Por que você tá vestido assim? Tudo bem, né? Eu comecei a pegar umas camisetas, sei lá, de... Que não amassa. Que não amassa, aquelas que você lava e elas já estão meio passadas. Você faz assim e Só pronto. que daí eu fui descobrindo que isso era confortável ao mesmo tempo. Você usar a camisa que abotoa é bonito. Mas você não consegue fazer assim com o braço. Não que eu faça assim com o braço todo dia. Eu gostaria de poder fazer qualquer... Daí depois veio a pandemia. Tá certo, você está certo, Pedro. Então, daí depois veio a eu pandemia. tô com inveja agora. E a pandemia, não era importante mais o que você usava por baixo. Eu fiquei um Desde que tempão você sem use alguma sapato. coisa por baixo. Sem sapato, Então daí eu comecei a descobrir que o moletom é muito mais confortável, o moletom, do que uma calça E jeans. pronto, elegeu o uniforme da Mônica. Então, daí virou... E eu já tinha uma tendência a gostar de usar as mesmas roupas desde sempre. Bom. Quando eu era pequeno, tinha uma camisa rosa com 3 golfinhos, que eu ia buscar ela na máquina de lavar e eu gosto de usar as mesmas roupas. Eu tenho poucas roupas, eu gosto de usar essas mesmas roupas, né? Então eu acho interessante que a gente está conseguindo, né, falar sobre o quanto a nossa subjetividade, o jeito muito particular de cada um pensar, aparece através da nossa roupa, né? Porque assim, essa narrativa do Pedro, de repente para outra pessoa, não faz o menor sentido. Pra você tá querendo Essa dizer... pessoa é mãe. Olha o salto que ela tá. Vamos imaginar uma outra pessoa que acha um absurdo o que o Pedro falou. Que pareceria idiota para uma outra Então, assim, pessoa. mas, isso, né? mas é a subjetividade, desse ser aqui, né? E você sabe que eu me lembrei? Que quando eu tava grávida e tal, achei que depois que eu tivesse meu filho, eu ia ser normal. Ia me vestir... Você voltar igual. tipo, Normal. o bebê e eu lá, com o meu salto e tudo bem. E aí, eu tinha uma bolsa, a bolsa mais chique que eu tinha, mais, né, assim, glamurosa, que eu tinha ganhado do meu marido e tal. E aí um dia, meu filho já tinha nascido, ele era bebezinho. Eu falei, vou sair com a minha bolsa chique. Dá licença, que eu E com o bebê. continuo sendo uma mulher. Aí, adivinha? Peguei a bolsa chique, peguei aquela bolsa de bebê que você põe o mundo lá dentro, uma madeira. dentro? Não cabia. Saí com 2 bolsas Sei. e o bebê. Uma maltrapilha e a outra chique. É isso.
Eu saí com as 2 bolsas e o bebê. Falei, pronto, ó, tô plena, tudo bem. Pus no carrinho a bolsa do bebê. E aí fui dar uma volta com ele, meu filho, no shopping, maravilhosa lá, com a minha bolsa e tal. E aí entrei na C&A, que é uma loja super movimentada, pra tá dar uma olhada nos... Não estamos recebendo patrocínio. Só pra saber. Entrei na C&A, fiquei vendo umas coisas lá e fui embora. Gente, andei horas no shopping e tal. Quando eu me dei conta, Ah, não. eu esqueci a bolsa chique. Putz, achei que você tinha esquecido o bebê. Eu achei que a virada era outra da história. Tá bom. Não, a virada é boa. Eu esqueci a bolsa. Aí que eu me dei conta. Pois é, aí que eu me dei conta disso que você tá falando. Que não dava, que eu tinha mudado, que eu era outra pessoa. E que eu tava ali muito grudada na bolsa de mamadeira, fralda. E que fazia Que sentido. não era bonita. Não era bonita, mas... Funcional. E o melhor, o brasileiro, gente, é bom. Voltei na C&A, minha bolsa cara, chique, estava lá. Olha, Viva, preservada. esperança Eu recebi cívica. ela de volta e fui embora com a lição Uhum, de que eu havia mudado. uhum. Tem uma questão com essa coisa da roupa, que lógico, a gente não está falando aqui de moda, né? Mas que a gente é muito atento, né, no consultório. O paciente chega, você fala... Tem uma paciente que ela fala muito que ela compra muita coisa, muita. E ela fala isso como um sintoma, como uma questão que ela traz para análise. Compra muita bolsa, muito sapato, muita roupa e tal. E ela nunca tá com uma roupa arrumada. Nunca. Ela sempre tá com a mesma roupa, meio que uma roupa de ginástica de qualquer jeito, assim. Então, é só para dizer o quanto que a roupa, ela diz alguma coisa, sempre. Né? A gente sempre está se apresentando com que roupa que eu vou. E essa paciente, ela sempre tá com uma roupa que eu falo, nossa, mas cadê tudo que ela compra? O que isso significa? Né? Não sei, só lembrei dessa história agora. E por que às vezes a gente aceita ficar tão desconfortável, né? Eu peguei esse livro aqui, Flecha, da livraria Candeeiro, que nós estamos gravando nosso episódio aqui. Maravilhoso, em Excelente Campinas, livraria. no Cambuí, venham visitar, né? Nós fizemos uma parceria e isso está sendo fantástico. Então eu peguei o livro Flecha, da Matilde Campilho, falei pro Pedro, eu tenho inveja da Matilde Campilho. Todo mundo tem. Ah, é? Ai, obrigada, Mariana. Porque ela é tão maravilhosa, né? É surreal! Não. Mas as mulheres que veem algum vídeo da Matilde Ela Campilho é- ficam com ela é- inveja dela, né? Ela é uma poetisa Pronto. portuguesa, né? A Marielle me entendeu. E a Matilde Campilho, aí eu fiquei procurando aqui na Candeeiro alguma referência para o nosso episódio, porque eu acho que a poesia sempre traz alguma coisa. Esse livro dela é um livro de histórias, são pequenas histórias. Uma graça, fantástico. E aí achei isso daqui, ó. Carmen ajeita um pouco para a direita o abacaxi falso que há mais de 2 horas carrega sobre a cabeça. Muito bom, é só isso. É a bolsa chique, né? É tipo, é o abacaxi, meu. O que você faz com aquilo? É totalmente disfuncional, não faz sentido nenhum. Eu lembrei de uma outra poesia que você falou de algum outro episódio do vestido. Qual que era? Essa poesia foi a primeira poesia que eu escrevi na minha vida. Que um dia eu tava dirigindo. Sua amiga de infância vai poder confirmar ou recusar a veracidade dessa história. Ela vai saber que é verdade. Vamos ver. Eu tava dirigindo e de repente me surgiu um poema, meu primeiro poema autoral, que foi esse. Aquele vestido florido, depois de despido, veio em meu sonho me acordar. E em suas flores havia tantas dores que eu logo quis despertar. Ah, querida, há um mundo escondido na barra do teu vestido. Enquanto a vida tecia o tecido, a barra do teu vestido levava os meus olhos para lá e para cá. Esse é o meu primeiro poema, E gente. esse é da sua mãe. É. Mas do que fala? Então, eu acho que eu, criança, né, achando a minha mãe linda, ela gostava de vestido, a mãe da Josi, que está aqui, usava vestido, eram vestidos que eu achava lindo,
E eu ficava vendo elas passarem para lá e para cá, né? E desejando ser uma mulher que fosse usar um vestido com aquele porte, com o corpo de uma mulher adulta. A roupa transmitia o desejo, né? Só que eram mães com muitas dores, né? Esse elemento da dor que aparece no sonho, no poema, ele estava muito presente. Eu acho que é uma questão para mim o quanto a roupa é uma forma de lidar com o desamparo, com a dor, com o sofrimento, né? Eu era uma criança que vivia num bairro simples, assim. As crianças saíam de casa de chinelas havaianas. Eu acho que foi aí que eu comecei a sair de lá. Quando eu, sei lá, com 6, 7 anos, a minha mãe falava, vai ao mercado comprar não sei o que. Eu falava, não vou de chinelas havaianas. E aí virava piada na minha casa, porque eu era muito... Aqui tinha que calçar sapato e pentear o cabelo e me arrumar para ir ao mercado, né? Foi assim que eu comecei a construir uma identidade. Então, essa questão da identidade que a gente está tentando trazer um pouco aqui, ela vai se expressando através da possibilidade ou não da gente se vestir, né? Tanto que tem aquele adolescente que vai usar tudo preto, vai ficar com o cabelo cheirando mal, né? Meu filho tá com 10 anos, eu cheiro o cabelo dele, ele quer morrer, né? Fala, você não esfregou. Mas é o cheiro dele, né? Eu acho que eles começam a querer afirmar isso, se colocar. Mas nessa questão do poema, eu acho que tem algo que pega com o que a Marielle estava lembrando do relatório dela, que pode ser assim, ter uma ideia que vai se formando quando a gente conversa aqui, que a roupa, ela também pode ser indício de superfície de processos inconscientes que vão se desenrolando na nossa vida levada fora do consultório, dentro de um processo de análise, né? Vocês pensam isso, que a roupa ela poderia indicar como se fosse um termômetro, ou fazer parte mesmo dessa transformação, como se fosse um elemento sensorial que a partir do qual a gente pudesse vislumbrar também transformações inconscientes no sujeito? Você falou isso, eu lembrei de uma paciente que eu atendia muitos anos atrás, quando eu estava fazendo um estágio no HC, na psiquiatria na Unicamp, e era uma menina com uma história trágica, dessas histórias mais trágicas possíveis, uma menina que foi abandonada, que foi abusada pelo padrasto, que viveu na rua, que engravidou, que perdeu um bebê, que estava numa casa de abrigo, enfim, essa história trágica da pobreza urbana brasileira. E no começo ela vinha toda coberta, eu não conseguia vê-la. Ela vinha com o capuz totalmente fechada, eu só via o nariz, a boca, um pouquinho do que ela falava. E ao longo do tempo ela foi tirando o capuz, tirando o moletom, colocando uma outra roupa. E ela falava muito isso, que ela falava muito da minha roupa. Ah, você veio com uma roupa tal. E eu sentia que na outra sessão ela vinha um pouco imitando alguma coisa do que ela entendia que era a minha roupa. Então, esse elemento muito de como ela se vestia e como ela vinha para a sessão me mostrava muito o momento em que ela estava. Uma e um identificação, processo, né? Uma identificação. Ela foi podendo se identificar com você. Mas isso que a Marielle falou é bem comum em personagens da cultura, assim, a personagem ou personagem que usa roupa para se esconder. Uhum. A primeira que me vem na cabeça é aquela personagem dos Incríveis, que é a menina que tem uma franja que ela se esconde atrás dela, mas ela coloca o capuz e o poder dela é o poder de se tornar invisível, também desaparecer completamente, né? Os adolescentes têm um pouco. Tem um né? desenho antigo, não sei quem é, vou revelar um pouco as décadas. Quem assistia Caverna do Dragão? Alguém? Caverna do Dragão? Caverna do Dragão também tinha... Como é que chamava a personagem que... Tem um boneco agora, que eu vi numa colocava. loja de brinquedo, tem os bonecos da Caverna do Dragão, que põem um capuz, né? Eu concordo que isso faz bastante parte de algumas clínicas, de você ir descobrindo a pessoa na medida em que ela vai se desescondendo, né? A análise às vezes tem a ver com isso. Então, porque essa formação de um eu, né? Se a gente pensar que o bebê nasce com todas as possibilidades de ser de qualquer maneira possível e que durante a vida a gente tem que ir fazendo escolhas, a gente tem que falando, isso sou eu. Opa! Isso sou eu. Isso sou eu. Exatamente. É isso. Exatamente isso que sou eu. Isso sou eu. Exato. Isso não sou eu. Então, quando eu abro mão, quando eu falo isso não sou eu,
é um assassinato, eu tô matando possibilidades, né? Quando eu escolhi usar o vestido xadrezinho hoje, eu matei todos os meus outros vestidos e todas as minhas outras possibilidades de parecer outra pessoa, enfim. Então, eu acho que ir se identificando e formando uma possibilidade de se identificar, sim, essa sou eu, né? É uma construção de um ego que dá conta de se colocar perante o mundo. Porque eu acho que o adolescente tem muito esse medo de se colocar, né? Então, assim, eu vou me esconder. O adulto também, né? O adulto também, né? Principalmente quando ele usa sempre a mesma roupa. Toma essa então, Pedro. Tô tomando. Eu vou Não, deitar mentira. Aqui, eu vou deitar aqui O com Pedro- o sonho, vocês vão fazendo análise, então. Vai lá. O Pedro tem um ego muito bem estruturado. Em algumas regiões. Mas assim, quando você tem coragem de se colocar de uma maneira e que aquilo é elaborado, é escolhido, é de alguma forma representante de quem você é, tem muito significado, não é? Aí a minha questão é, como que a gente vai discriminar isso de uma futilidade? De algo, né? Isso do poema da Matilde Campilho. Mas vai que o sujeito tem um desejo, uma área de prazer genuína com a futilidade Pode também. ser. Ué, Não é? Mas eu acho Não que precisamos ser politicamente corretos. Mas eu acho que tem uma diferença. Vocês não acham que tem? Tem, eu acho que eu tem. tenho uma impressão que tem gente que se veste de si mesmo. E tem gente que pode estar muito bonita, ou muito bonito, e na moda, e chique, ou elegante, ou sensual, qualquer coisa que seja desses elementos estéticos que sejam, assim, apreciáveis, bonitos de ver, mas que não parece que a pessoa habita aquilo ali. O corpo, ou a própria roupa. Sei. Eu acho que tem alguma coisa... Eu fiz uma vez aqueles negócios de imagem, como é que chama? colorimetria. Não fiz isso. Eu morro de vontade de fazer. Isso é não muito não é fútil, né? isso. É uma outra coisa. É fútil isso? Acho que É? Não é. Eu acho. Esse negócio de cor é pra ver que cor combina com você, mas é uma pessoa que fala o que combina com você, com a roupa. Assim, tipo, o que você faz? Personal stylist? É personal stylist, é isso. É tipo um... não, mas não é do rosto, é da roupa. E aí... Bizarrismo? Visagismo. Obrigado. Visagismo. Não, mas essa pessoa que eu fiz foi super legal, porque ela me falou uma coisa, porque ela pergunta um monte de coisa. Foi a irmã da Mar. Que ela me falou uma coisa que eu achei genial, e ela, tipo, pergunta várias coisas, assim, do tipo assim, quais são os seus personagens, seus chapéus? Então, tipo, esposa, mãe, você faz exercício, você trabalha, o que você faz e tal, e pra qual roupa que combina com qual, né, qual personagem ou qual momento da sua vida. E aí ela pede para você escolher algumas coisas que você considera interessantes, ou que você quer parecer. Você quer parecer sexy, você quer parecer chique, você quer parecer elegante, você quer parecer competente, né? Tem vários elementos que você consegue traduzir isso num certo visual estético. E aí ela falou, eu falei alguma coisa de autêntico, de verdadeiro, ela falou, isso é uma coisa que não dá para ninguém te falar como é que você vai se vestir. Porque a autenticidade é uma coisa que você encontra. Só você descobre, e tem que ser seu, porque se alguém falar assim, essa roupa, você vai parecer muito verdadeira com essa roupa. Não vai, né? Não. Não vai. Não, porque alguém te falou, você já não tá sendo... Não tá você encontrando mesmo. alguma coisa que é seu, Esse né? tema eu acho que tem um paralelo enorme com a técnica e o método da psicanálise, porque tem um texto do Freud, que eu não sei qual é, o problema do episódio é esse, a gente cita o que lembra meio de cabeça, mas ele diz assim que a técnica da psicanálise, para você encontrar as outras pessoas que moram lá dentro, para além daquela roupa, é uma técnica de levare. Então ele faz uma comparação entre os tipos de arte. Existem as artes que são de porre, é em italiano isso, talvez por causa do Renascimento. Mas a arte de porre, você tem uma tela em branco, é a pintura, você põe as cores, você põe as suas cores. Põe a tinta. Você põe a tinta, você põe a substância, assim, você coloca lá as suas opiniões, as suas interpretações, a sua colorimetria, as suas ideologias, assim, no todo, e vai montando aquilo a partir de uma tela em branco, se forma alguma coisa que você pôs coisa em cima de coisa. E ele contrapõe isso ao método da escultura, por exemplo, que ele diz que um bom esculturista, um escultor, uma escultora,
eles não criam a figura. A figura já está lá dentro da pedra. Você tem que ir tirando as camadas que sufocam que a obra de arte se revele. Então já existe como se fosse uma identidade prévia que está ali aguardando de alguma forma para ser revelada, e você vai facilitando que uma figura da imaginação do artista também, que já existe lá dentro, que ela vai nascendo. Claro que a gente pode questionar isso, o quanto que é dialético pôr e tirar, mas acho que isso também cria assim, uma metáfora onde a gente pode pensar que uma análise não é você ir montando a pessoa como você vai sentindo que ela é... Ou a partir do que você deseja, né? O melhor. Principalmente. Nossa, cairia tão bem um doutorado em não sei o que para esse paciente. Eu vou dar um empurrãozinho. Se ele se separasse, ia ser bom. Nossa, já né? tá caducando assim essa relação. Você vai e dá os seus empurrõezinhos pro lado que você acha que é a roupa que cai melhor na pessoa. Quando não poderia haver nada mais diferente da técnica psicanalítica do que isso. Você permite que o processo ele vá se desenrolando, apesar de você. Apesar do que você preferiria que o paciente falasse em seguida, ou de qual seria a interpretação daquele sonho. Ou fizesse na vida ou de como a pessoa se encaixasse na... essa pessoa está virando com a análise uma pessoa fútil. Mas essa provocação, essa pessoa gosta de ser fútil. A pessoa Então, tá se tornando mas uma pessoa... existe pessoa fútil? Essa que é a minha questão. Ou uma eu área acho de que futilidade que vai sendo Eu acho que a tornada gente genuína. tem que questionar muito essa ideia, porque assim, são defesas, né? Porque São desejos. Sim, podem ser defesas. Por exemplo, esses dias a gente estava tendo uma discussão que fala que uma pessoa... que a beleza... Então, a pessoa que faz questão da ordem, da beleza, aquilo tem uma representação do psiquismo dela. A beleza organiza. Então, se você vê a sua casa toda limpinha e arrumadinha, é como se você olhasse para o seu psiquismo e isso te organizasse. Você fala, consegui, dei conta, fiz algo... Que alívio, né? Alivia. Quando você olha para o espelho e vê que está tudo mais ou menos no lugar, você sente que ordena o seu psiquismo. Então, assim, eu acho que nesse sentido podem ser defesas que tem pessoas que ficam extremamente infelizes se elas não sentirem que está dentro de um padrão estético pré-estabelecido. Uhum. E aí eu acho que entra para uma linha obsessivo-compulsiva, né? Porque aí vai procurar o cirurgião plástico de novo, vai fazer procedimentos, vai... Então, isso fala de uma angústia, de um sofrimento que talvez possa ser pensado, né? E essa pessoa seria, na linguagem comum, considerada a pessoa fútil? Talvez sim. Mas aí eu acho que falaria de um sofrimento. E existe a pessoa que tem uma condição de arcar com o desejo. Então, eu gosto de tudo bonito, arrumadinho. Eu entendo que vai haver um envelhecimento, que essa era uma das questões que a gente queria conversar também. Eu vou ficar mais velho, mas ok. Vou cuidar, vou fazer o meu melhor. Mas ok, tô indo. E tô bancando o meu desejo. Então tem uma diferença aí, vocês não acham? Acho que sim. Nossa, como é memória associativa, né? Você quer falar? Não. Eu tenho uma coisa na ponta da língua que você falou isso. Como a gente vai conversando e vai abrindo os canais mesmo. Uma vez eu atendia um cara, assim, novo, já maior de idade, mas novo, 18, 19 anos. E ele vinha, assim, de uma maneira muito mal cuidada. Ele já tinha passado por tratamentos que tentavam deixar ele, assim, na linha. Arrumadinho. Arrumado, assim. E isso tocava tanto a ideia da escola, de mal na escola, quanto tocava o jeito que ele se portava nas relações. Mas ele era sujo? Sujo. Ele era também fisicamente sujo e maltrapilho. E cheirava mal? Eu não lembro do cheiro. Mas Não ele ficou se comigo apresentava cheiro. como uma coisa muito descuidada. Nossa, eu lembro do cabelo dele, assim, um cabelo desgrenhado e ceboso. E daí toda vez que tentavam, assim, passar ele como se fosse nesses programas antes e depois, ele ficava um tempo, assim... Tomava banho, uns dias tomava um banho, cortava o cabelo, daí parecia, tirava foto lá com a família, todo mundo ficava contente que ele não era tão hippie e zoado. Só que daí voltava, o sintoma persistia, né?
E eu lembro que ele ia... Então, o que começa a ser formado na escuta de um analista, de uma analista, é assim, tem algum símbolo de autonegligência, de autodestruição que predomina, apesar de todas as tentativas ambientais e conscientes do próprio paciente, tem alguma coisa que se expressa. Daí ele começou a vir com o mesmo moletom. Tem a ver com o episódio... Lembrei desse moletom, assim, minha memória foi lá e pensou isso. Ele tinha um moletom do Mickey, só que o Mickey, ele tinha passado por uma corrupção. O Mickey, ele tava... Não uma corrupção política, de lavagem de dinheiro ou propina. Ele estava assim, zumbificado, ele estava assim, todo destruído, a orelha meio cortada, os dentes, o olhar meio assim, opaco. E ele estava, uma parte dele ainda estava saudável e uma parte dele tinha sido corrompida. E eu escutava esse paciente, a única coisa que sobrava comigo, toda a minha atenção, se dirigia e se amarrava nesse símbolo do Mickey, né? Eu lembro que eu conversei em supervisão, conversei em análise, começou a surgir uma ideia assim, ele precisa comunicar que tem algum lugar de um santuário, digamos, do infantil, de um lugar que deveria estar protegido, que está totalmente invadido e atravessado por esse negócio. E conforme eu comecei a levar essa ideia a sério, eu não disse, a gente não interpreta assim, né? Agora eu estou dizendo assim para ficar didático, mas a gente não transforma isso numa fala direta desse tipo. Mas quando eu comecei a comunicar a ele que tinha alguma zona que tinha sido devassada, assim, invadida por uma destruição, eu comecei a falar isso em relação a outros assuntos que ele trazia, não em relação ao moletom do Mickey em si. Não fiz nenhuma interpretação direta do Mickey, mas o Mickey ficou operando na minha escuta para poder me dirigir a ele. As coisas começaram a se mexer, assim. Uma série de memórias soterradas começaram a voltar, os impasses muito difíceis, assim, na história de vida. Os detalhes não vale a pena, mas eu acho que mostra, assim, como essa coisa da roupa pode ser defesa. Pode ser. E pode ser comunicação também, pode ser alguma coisa que... Sintoma. É uma maneira de se expressar, uma maneira de se representar. Então você vê, não adianta lutar para consertar o sintoma do paciente. O sintoma do paciente, ele vem a ser uma mensagem cifrada que necessita de tradução. E nisso a roupa pode participar bastante, na minha opinião. E eu acho que às vezes você acolher, aceitar, a pessoa poder se vestir daquela maneira e aquilo fluir, né? Ter alguma naturalidade, mas já vai fazendo um trabalho, não é quando todo mundo fica com o desejo, porque o desejo é de todo mundo de mudar aquilo. Se vista certo. E você, se vista certo, exatamente. E você, como analista, não fica com aquele desejo? Pode usar sua camiseta preta. Pedro. Pedro. Enfim, quando você não fica incumbido de ser portador do desejo do paciente, pode ser que alguma construção vá sendo feita. E uma coisa que eu acho que acontece muito com adolescente, adulto menos, mas o adolescente vem muito mostrar alguma coisa com a roupa que ele vem, né? Sim. E é delicado isso na clínica. Como que você interpreta ou aponta sem que isso fique super egóico, do tipo, que roupa é essa que você tá vendo, né? Sim. Que é isso? Porque isso já é o que a família faz. Né? Mas você perguntar, né? O que você acha? Eu tenho uma paciente que falou, o que você acha que você causa com essa roupa que você escolhe pôr, com esse cabelo que você escolhe usar? Porque tem um desejo de comunicar alguma coisa para o outro. O que é isso? Né? Quando você foi falando, eu me lembrei que eu tive alguns casos e eu comecei a pensar que isso não é aleatório. E pensando com que roupa eu vou, pode parecer algo fútil no sentido da roupa da loja, mas não é disso que a gente está falando aqui, é com que identidade, com que eu vou para o mundo. E eu tive alguns casos de pacientes gays e lésbicas, homossexuais, homens e mulheres, que vieram para o consultório sem voz. Eles falavam muito baixo, mas muito baixo de não dar para ouvir. De você ter que falar, desculpa, fala um pouco mais alto, eu não consigo te escutar. Né? Principalmente paciente no divã, falando, não ouço o que você está falando. Né? E várias situações dessas, e eu comecei a pensar, gente, tem alguma coisa a ver, não é possível, não é um sintoma completamente individual que a pessoa não consiga falar uma palavra que o outro consiga ouvir, né? Então, eu já conversei muito isso, tem um paciente homem, gay, que dizia isso muito. Eu achava que se eu falasse, as pessoas iam perceber que eu era gay.
Então eu falava muito baixo. Porque eu falando muito baixo pode ser que não percebessem, né? Mas isso é uma explicação bem consciente, né? Principalmente do homem homossexual, que pode ter uma forma de falar diferente. Mas eu tive várias mulheres também que falavam muito baixo, muito baixo. E eu fico pensando o quanto que tô juntando agora a roupa com a voz, né? Como que você vai para o mundo? Como que você se faz ouvir pelo outro? E como a questão, ainda infelizmente, de uma sociedade heteronormativa e preconceituosa faz com que quantas pessoas homossexuais ainda não se sintam confortáveis de chegar num lugar e falar, dizer alguma coisa de si, né? E que essa voz fica muito silenciada. Tive várias situações dessas, de falar, nossa, por que eu não consigo te escutar? Desculpa, mas eu não consigo ouvir. E a pessoa falar, eu falo muito baixo, eu não consigo não falar tão baixo. E aí vai, né? Eu falo muito baixo porque eu tenho vergonha, porque a minha sensação talvez é que eu queira passar invisível, desapercebido. Se eu falar muito baixo, ninguém vai olhar pra mim. Aí começa a se simbolizar, né? Começa a alcançar nível de simbolização. Eu acho interessante que a roupa grita. E que esses adolescentes mesmo, quanto mais eles tentam ser invisíveis e se camuflar, mais eles chamam a atenção. Tá 40 graus, o que você tá fazendo? Mais eles gritam, né? Então, não dá. Sempre fala, né? É um tipo de expressão que não dá para não existir, né? A voz, o jeito que a pessoa se coloca no mundo. Você me puxou uma memória de puberdade, Vanessa, que todos os meninos vão de camiseta e shorts para educação física e as meninas aparecem com um moletom que para se esconder da Até cabeça aqui. aos pés, assim, não dá mais para distinguir nenhum traço corporal, que é você tentar assumir, né, com seus caracteres sexuais. Eu me lembro quando eu era adolescente que eu sentava na escola do lado da porta, porque eu tinha muita vergonha de atravessar a sala inteira, né? Então eu já chegava e sentava no primeiro dia, na primeira carteira do lado da porta, para não ter que ser vista por ninguém. Mas você se arrumava tanto? Não, quando eu era criança, não. Eu me arrumava, interpretação. Não, mas é verdade, eu falei isso. Mas mesmo assim, era eu lembrei que eu vergonhoso. fiz cursinho, gente, imagina, não existe mais isso hoje, o mundo melhorou. Eu fazia cursinho num lugar que tinha aquele tablado, assim. Eu acho que existe. Não, mas vou falar o que não existe, eu acho, hoje. Sabe aquele anfiteatro? Um anfiteatro, né? Assim, que você sente tem um monte de... né, níveis diferentes, o professor fica lá na frente num palco. Eu nunca saí para ir ao banheiro, porque o professor todo mundo, não, o professor assobiava, assobiava. Eu saí uma vez no cursinho para um velório de um amigo. Foi a única vez que eu consegui levantar, que eu tive coragem de levantar. Tal era o assédio. Gente, na faculdade, quando eu fiz medicina, no quarto ano, tinha um jantar que um professor dava na casa dele, professor de urologia. Você decidiu incluir a especialidade na história. É muito simbólico. É importante. E aí, no jantar, tinha um desfile de modas. Não, um desfile. Todas as meninas... Não é possível. É verdade. Tinham que desfilar e voltar. No professor de urologia. E aí, era assim, o grande pesadelo. Você passava os 4 anos sofrendo, porque no 4º ano você ia ter o desfile. A pessoa, a Vanessa, por exemplo, não teve a ideia de não ir ao jantar. Não, por isso que eu falei que o mundo melhorou, eu acho. Pra você ver como adolescente e jovem é muito frágil. Porque era super invasivo, era super violento. E a gente ia sabendo que aquilo nos fazia sofrer. E depois ficava o resto do ano sofrendo. Né? Mas eu acho que a gente está falando de uma coisa agora que é importante, que é a roupa com que eu vou para o mundo ou para o outro é uma manifestação da minha sexualidade. Acho que é isso que o adolescente tenta, né, com o moletom. Não fica tão absurdamente óbvio, né, que você não tá aí. Não tá. Não tem nada acontecendo aí embaixo do seu moletom, né? Uma vez eu atendi uma paciente que ela estava se descobrindo, assim, tendo as primeiras experiências, acordando para isso, e daí ela foi com o vestido ao contrário. Então as costas estavam na frente. Ela chegou com um decote, assim, mostrando o sutiã.
falei assim, nossa, a moda tá mudando mesmo, né? Como as coisas estão diferentes, a indústria. Mas tinha sido um lapso, tinha sido um ato Ela não falho. percebeu. Ela não percebeu, eu também fiquei, não sei se era defesa minha, assim, que eu considerei que era a moda. Ou foi de propósito. Ou foi de propósito, sei lá, mas depois voltou, assim, o Bom, lapso retornou. Isso é uma coisa. Na psicanálise não existe nada, a gente não considera que nada não seja uma comunicação, né? Tem uma outra situação também que você falou, você dizer do não ter voz, Marielle, me lembrou uma outra situação que foi muito curiosa, esses absurdos da clínica psicanalítica que forçam as nossas teorias a trabalharem, né? Tinha um paciente que ele, sempre que chegava, ele deixava o capacete dele da moto na sala de espera. E entrava e deixava lá o capacete. E eu dizia assim, o seu capacete? Ele falou assim, não, por mim tudo bem, acho que pode deixar aqui. Eu falei, tá bom. E começou as entrevistas, assim, nada se apresentava, era um pouco assim, a sensação de nevoeiro, a coisa meio neblina, nada se condensava, nada se coagulava com uma ideia ou uma história importante. Não que ele não parecesse se esforçar, ele se esforçava, mas saía um blá, assim, sabe? Daí a próxima, mesma coisa, próxima. Um belo dia lá, eu falei assim, olha, traz seu capacete, vamos pôr tudo pra dentro. Daí, e não foi de propósito. Contando agora eu pareço, assim, no domínio da situação, né? Foi um acidente, assim, eu falei, põe aí pra dentro o capacete, né? Essa sessão ele começou a contar dos desejos dele que não combinavam com os desejos da família, do ambiente, da sociedade. Ele começou a descobrir desejos que ele julgava proibido, que de fato eram proibidos pelo círculo imediato dele, né? Quando entrou o capacete, como é que se explica isso? Se não existisse Ele deixava uma parte dele pra fora. Se não existisse o inconsciente, alguém ia ter que pensar mesmo nisso, porque é muito, tem umas histórias que são muito estranhas para que você tenha que levar o pensamento a supor processos inconscientes, mas a vida de um analista, o dia a dia, é conviver com pequenos e grandes absurdos desse tipo. E daí esse cara também, além de desejo, orientação de desejo, começou a falar depois de uma época sobre a questão da identidade, que agora está mais difundida, começa a ser um pouco mais falada, explicitada. E a grande questão é essa, da heteronormatividade, mas também do binário não binário, porque isso vira toda uma ideologia que vai sendo pensada, articulada, mas se destina a pessoas que simplesmente não conseguem se definir dentro do binarismo do gênero. Com a cabeça mais antiga você pergunta, mas você é homem ou mulher? E várias pessoas dizem assim, olha, honestamente, a minha vida é marcada por eu estar em alguma coisa no meio, eu não consigo. Se você falar para me forçar, eu me forço, se quiser eu pareço mais com tal. Mas é uma violência, para mim é uma amputação. De alguma parte. E daí começou uma experimentação com roupas também, de você poder vestir uma saia, e ao mesmo tempo usar uma barba, mas levar uma bolsa, de alguma coisa da roupa, da moda, que vai se desenvolvendo para você não ter que designar sobre os sujeitos. A mesma ideia da Barbie, que a cultura também cria a espécie humana. Então as roupas também acho que foram se transformando. Hoje em dia tem mais opções, talvez venha a ter mais ainda no futuro, de roupas que não precisem marcar também o gênero, para incluir as pessoas que não se veem assim, ou que se sentem reduzidas pelo binarismo biologicista, que é uma outra grande questão que sempre existiu, mas agora está um pouco mais ventilado, né? Agora isso está um pouco mais falado. Vem muitas vezes pela roupa também, pelo cabelo, maquiagem. Você trazendo esse caso, eu me lembrei muito do Metamorfose, do Kafka, né? De repente a pessoa se vê, né? É um personagem, o Gregor Samsa, que acho que a gente até já falou dele em outros episódios. Os idosos no outro episódio. Mas é adolescente também. O significante é aberto para várias coisas. É boa arte. Ele se acorda e ele virou uma barata. Então ele vai se dando conta. Não é uma barata, né? Vocês perceberam que não tem definição de que bicho a gente que a gente imagina colocou, que é uma barata. E depois né? de sonhos tumultuados. Aliás, a gente também. podia fazer um episódio sobre baratas, que eu acho que seria bem legal. Sobre Kafka.
Mas aí ele se vê uma barata, ele não se reconhece, ao mesmo tempo ele vai tendo que construir uma identidade a partir daquilo, né? Ele perdeu a fraternidade humana. E eu acho que também tem o contrário, você acorda e, né, o patinho feio, ele acorda e ele é um cisne. Então, ele se sentia a pessoa mais feia, o bichinho mais feio lá, e ele é bonito lá para os padrões dos patos, sei lá. Enfim, mas assim, também tem o contrário. Quando você descobre, né, a sexualidade que vem com a adolescência, os seios, a pele, e o adolescente não sabe o que vai acontecer com isso. Porque, por exemplo, uma menina adolescente, ela não sabe que tamanho vai ser os seios dela. Ninguém sabe, É muito né? angustiante isso, porque vai ficar grande, vai ficar pequeno. Você pode operar. Né? Você não hoje em sabe. dia, né? Sim, mas aí elas já operam, De muito saída, né? jovens. Já vi isso. Né? Já põe o silicone porque não vai ter peito. Aham. Já causa uma angústia muito grande. Você não sabe que tamanho vai ser seu pé. Né? Eu morri de vontade que meu pé crescesse. Nunca cresceu, ficou 34 até hoje. Por que você queria que crescesse? Ah, porque eu achava que Não é era bonito, pequeno? adulto ter Adulto. pé maior. Eu fico pensando, vocês estão falando, só pra gente terminar, estamos no fim do nosso horário pra gente abrir pra conversar um pouco, a gente está falando de roupa enquanto identidade, né? Tem um conceito na psicanálise que o Winnicott fala de self, que é um psicanalista inglês, trabalhou muito com criança, ele era pediatra de início e foi se tornando psicanalista com a clínica. E ele fala uma coisa que eu acho muito bonita, que ele fala que a graciosidade física, e eu acho que a gente está falando disso, que não é só roupa, tecido, é como eu habito o meu corpo, né? E como eu me mexo. Eu acho que isso tem muito a ver com a beleza, que não tem a ver só com... Eu acho que é aí que entra a questão da futilidade, no sentido do o nariz, o cabelo, a boca e todas as intervenções estéticas, né? Que vão buscando uma beleza que não necessariamente você olha e acha aquela pessoa bonita, né? Pode ser numa foto, esteticamente, sei lá, como é que chama? Tem um monte de gente que faz, fica tudo igual agora? Harmonização. Né, a harmonização facial tem uns cálculos, né? Então, assim, sua mandíbula tem que ser tal e tal. Na foto pode ficar bonito? Não sei, bem questionável, né? No geral não fica. mas a questão é que a psicanálise, por isso que a gente foi um pouquinho para a questão do identitarismo, a gente não queria falar disso, porque aí toca em questões políticas, sociais, de outra questão. Mas a gente está falando aqui do ponto de vista mais subjetivo de como que se constrói essa beleza, né? Porque tem gente que é bonita, ou que é charmosa, ou que é sensual, e que não tem nada a ver com padrões estéticos de foto, né? E o Winnicott fala que o bebê, ele nasce sem nenhuma possibilidade, ele nasce, ele não habita o corpo dele. Então, aquele bebezinho que se mexe de um jeito por reflexo, né? Então, o bebê, ele não sabe. A psicanálise sempre tenta tomar cuidado para não dizer que o psicótico é igual ao bebê, mas tem algumas conexões. Eu lembro que eu atendi uma paciente psicótica que ela falava assim: vocês já viram esses moradores de rua? Não são todos, tá? Mas muitos moradores de rua têm questões psiquiátricas graves, né? Aqueles que estão falando sozinho e tal. Eu vi um dia desses aqui perto da Romana. Falei, gente, isso é muito engraçado. Tava todo mundo olhando. Eu não sei se era ele ou ela, não dava para saber se era homem ou mulher, mas era uma pessoa que tava com uma calça, um vestido que era uma fantasia em cima, um negócio, e ele tava tipo uma performance assim no meio da rua, né? Mas enfim, eu atendi uma paciente psicótica que ela falava, eu não sei onde eu termino. E ela falava assim, né? Eu não sei se eu termino aqui. E a pessoa usa uma roupa muito esquisita, põe uma em cima da outra. Então, assim, a própria compreensão de que o meu corpo vai até aqui, e ele é desse tamanho, para o Winnicott, ele é uma aquisição da questão do amadurecimento, né? Emocional. Então, a criança ela vai habitando aquele corpo, e ela vai compreendendo os contornos que ela tem. Tanto que a criança pequena, o Winnicott fala que o bebê, ele não sabe se uma cólica é um trovão. Ele não identifica se é dentro ou se é fora. E o psicótico também não. Não tem pele que identifique o que vem da minha cabeça e o que eu estou escutando como uma voz externa, né? Tem uma coisa furada entre o eu e o mundo. Então, a gente está falando também, eu acho que essa coisa com que roupa eu vou é essa experiência de si mesmo, de organização. E o Winnicott fala algo muito bonito,
que a minha mãe ela é fisioterapeuta e a gente conversa muito isso, e ela tem muita visão do corpo, acho muito interessante, que o Winnicott fala que o bebê se organiza a partir do manejo da mãe. Então, é na troca da fralda, é no beijo, é no abraço, é no carinho, é no colo, em que aquele bebê vai identificando, bom, aqui sou eu, ali é minha mãe, aqui sou eu, lá é o mundo. Né? Ele vai identificando esses contornos e essas bordas. E a minha mãe é físio, é muito interessante que ela sempre fala que quando ela atende um paciente que é muito descoordenado, tem algum problema com a mãe. Né? Ou uma mãe morta, uma mãe psicótica, uma mãe muito louca. Então, assim, a gente se organiza a partir desse contato com a mãe que nos organiza. Então, acho que a gente está falando disso. A roupa é só uma derivação disso. Mas que a gente está falando de voz, de corpo, o Winnicott fala de graciosidade. Como tem crianças que são graciosas, tem criança que é linda e tem criança que é desajeitada, que é esquisita. E não tem nada a ver com estética. Não tem nada a ver com boca grande, nariz pequeno, gordo ou magra. Não é disso que a gente está falando. Né? Vamos encerrando? Olha, vamos encerrando. Eu acho que só para ficar uma música aí, eu fiquei muito com tatuagem na cabeça. Quero ficar no teu corpo, feito tatuagem. Que é para te dar coragem de seguir viagem quando a noite vem. E nos músculos exaustos dos teus braços, repousa frouxa, murcha, farta, morta de cansaço. Bom, é isso, gente. A gente agradece de novo. A gente pode conversar um pouco agora.